querido Junior, um bom dia para você, um excelente domingo para você e toda a sua família. Nesse domingo, o nosso estudo está um pouco diferente, porque hoje nós não vamos fazer nenhuma investigação, porque nós já concluímos as nossas investigações, nós já fizemos o nosso estudo a respeito da igreja. Nós estudamos durante esse período eclesiologia, que é o estudo, a doutrina da igreja. Nós aprendemos aqui o que é a igreja, nós vimos aqui as várias figuras da igreja, com que a igreja é comparada. Nós aprendemos a respeito da função da igreja e já nas últimas investigações nós aprendemos sobre os dons espirituais. Então nós vamos fazer uma oração e eu quero que você pegue a sua revista, porque a nossa revisão, a gente vai olhando aqui a nossa revista, verificando aqui as investigações, os mistérios, os eurecas, para semana que vem, no outro domingo, nós vamos fazer prova. Então, pegue aí a sua revista. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos agradecidos, porque o Senhor mesmo é quem fala aos nossos corações. O Senhor, por meio do Teu Espírito, nos instrui, nos capacita para compreendermos a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, seja edificada em nós, que nós sejamos edificados por meio dela e venhamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso primeiro vídeo, porque a nossa revisão ela vai se basear nos vídeos que nós vimos aqui. Que o nosso primeiro vídeo foi da investigação número 6 e nós vimos aqui a investigação que dizia assim: ordens são ordens, que foram aquelas ordens que o próprio Senhor Jesus nos deu, nós que somos os seus discípulos. Quais foram essas ordens? Jesus disse que nós temos que fazer discípulos, Jesus disse que nós temos que batizar esses discípulos e nos reunir para a realização, para a celebração da ceia. A investigação número 7, ela tem o título Operação PGS. Nessa investigação, nós vimos a história bíblica daquele homem que foi curado lá na porta do templo e se levantou pulando, saltando, se alegrando pelo milagre recebido. E nós aprendemos nessa lição que a igreja, ela tem que demonstrar algo para as pessoas. E o que é que a igreja tem que demonstrar? O poder de Deus, a glória de Deus e a salvação que vem de Deus. Na lição número 8, a nossa investigação número 8, tijolos vivos. Investigação número 8, tijolos vivos. A gente já está na página 22. Acompanhe na sua revista. A investigação número 8, tijolos vivos, falava que nos ensinou aqui a respeito dessa questão do templo, casa de Deus, o local onde a igreja se reúne e nós, enquanto templo, enquanto habitação do Espírito Santo de Deus. Então, a lição número 8, tijolos vivos, era sobre isso, dizendo que nós somos os tijolinhos nessa construção espiritual, que é esse edifício de Deus, que é a sua igreja. Seguindo, então, vai ser bem rapidinho, hein? Para vocês terem tempo de depois irem pegar a revista de vocês, verificar as lições que vocês não fizeram e responder tudo para se preparar para a nossa avaliação. Investigação número 9. Isto não pode faltar. O que não pode faltar? Tudo aquilo que a igreja tem que ter para agradar a Deus, né? Então, como é que a igreja pode agradar a Deus? Nós aprendemos aqui que a igreja, ela agrada a Deus quando coopera com a sua obra. Lembra que nessa lição eu convoquei você
a orar por 3 famílias de missionários. Eu convoquei você para orar e para contribuir, ofertar com seus recursos, para colaborar com a obra missionária e com o crescimento do reino de Deus. Você lembra quais eram essas famílias? A família da nossa missionária querida Patrícia, da nossa querida missionária Neilane e dos nossos queridos missionários Dani e Aurino, certo? E nós podemos então cooperar com a obra, orando e contribuindo, e nós devemos também agradar a Deus, permanecendo firmes na sua palavra, e também agradamos a Deus enquanto igreja quando nós mantemos a unidade, esse corpo unido. Vamos lá. Na investigação número 10, você está aí com a sua revista, investigação número 10, um por todos e todos por um. Nós tínhamos aqui esse pequeno enigma para decifrar. Tem pernas, mas não é mesa, tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. Quem é? Nós estávamos aqui falando do corpo. Aqui nós já estávamos falando dessas figuras, a igreja sendo comparada a um corpo. E foi isso que nós estudamos na investigação 10. Investigação 11, figuras da igreja. E aqui foi sobre noivos. Foi uma lição assim bem romântica, falando dessa cerimônia que vai acontecer, que o noivo já está pronto, prontinho. Quem é o noivo? O Senhor Jesus. E a noiva, quem é? A igreja está se preparando para esse grande dia. E foi isso que nós vimos então na lição 11. O noivo já está pronto e a noiva está se preparando. A noiva é a igreja e o noivo é o Senhor Jesus Cristo. Símbolos e mais símbolos, ainda estudando sobre as figuras da igreja na investigação 12. Nessa investigação, como nós já tínhamos falado anteriormente a respeito do edifício, então na investigação 12, se você for revisar o vídeo, a gente falou então somente sobre esses 2 símbolos aqui, essas 2 figuras. A igreja como rebanho de Deus e a igreja como família de Deus. Como família de Deus, a igreja é cuidada, cada um dos seus filhos é amado pelo Pai. E como rebanho, nós somos ovelhinhas e temos um pastor que nos ama e cuida de nós. A investigação 13, já mudando um pouquinho de assunto. Nós falamos então das figuras e agora nessa lição, essa lição já foi falando sobre dons espirituais, né? Presentes para os filhos de Deus. Que presentes são esses? São os presentes que o nosso Pai nos dá. São os dons espirituais que Ele concede aos membros desse corpo, a cada um de nós, para executar o trabalho que Ele mesmo determina que você, Júnior, faça. E aí a gente viu aqui alguns dons, né? Nós vimos em 2 trechos, em 2 passagens bíblicas, algumas listas de dons, né? Nós estudamos nessa investigação. E na investigação 14, eu até tô aqui com essa camisetinha. Dá pra ver a camisetinha que eu tô usando? Essa camisetinha aqui eu coloquei por causa da nossa investigação 14, que tinha o tema assim, eu, um flecheiro? E aí nós citamos vários arqueiros, flecheiros da cultura pop. Vocês lembram de quem nós falamos? Lembram? Nós falamos da Merida, nós falamos do Legolas, nós falamos de quem mais? Lembra aí, mais flecheiros. Esses mesmos, nós falamos sobre vários flecheiros. Mas, porque nós queríamos tratar desse tema aqui, do alvo dos dons espirituais.
O alvo dos dons espirituais é o quê? Fazer a vontade de Deus. E aí, nós temos aqui na nossa lição, na lição 14, exemplos de homens e mulheres de Deus que são flecheiros, exímios flecheiros, que acertam o alvo, né? Nós vimos aqui Filipe, o evangelista, a viúva pobre e o nosso querido irmão Paulo, que é mestre, que é missionário, né? Tem vários dons que ele usou, todos os dons que o Senhor concedeu a ele usou nessa tarefa para atingir esse alvo. E a nossa lição 15, daqueles que acertam o alvo. Quem são esses que acertam o alvo? Nós vimos o exemplo de 2. Quem são esses 2? Timóteo e Tito, né? Timóteo, com suas dificuldades, ainda assim, ele se colocou a serviço do Senhor e acertou o alvo. Timóteo tinha problemas de saúde, Timóteo tinha a timidez que ele teve que vencer, mas ele venceu, superou todos esses obstáculos e serviu ao Senhor com alegria e produzindo muitos frutos. Vimos também Tito, que também colocou todos os seus dons e não se orgulhava deles. Humildemente colocou os seus serviços, os seus dons a serviço da obra do Senhor. Certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu falei que ia ser bem curtinho, só uma breve revisão. Você vai pegar agora a sua revista, vai responder todas as lições que você não fez. E se tiver algum vídeo que você não assistiu, aproveita esse tempo de hoje, o resto do domingo, e durante a semana assiste também, porque no domingo seguinte, no próximo domingo, nós vamos então fazer a nossa avaliação. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo que nós aprendemos tanto a respeito da sua igreja. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos ensina a sermos uma igreja viva e frutífera para o Teu reino. Nos abençoa enquanto membros desse corpo. Nos abençoa, Senhor, enquanto ovelhas desse rebanho. Nos abençoa, Senhor, enquanto membros dessa família. Pai Santo e querido, para que nós possamos usar cada um dos dons, dos presentes que o Senhor nos dá para o crescimento do Teu reino. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.